Eduardo, aqui da UFRJ, companheiro e amigo lá. Grandes batalhas. Deixa eu botar aqui meu cronômetro. Deixa eu botar meu cronômetro aqui também para rodar. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Agradecer pelo convite. É uma grande honra, inclusive, falar depois dali do Paulo. Eu acho que me ajuda muito e me dá uma responsabilidade ainda maior para falar depois deles. E aqui eu, inclusive, ouvindo, escutando bastante a fala de vocês, eu fui refletindo aqui o que eu ia falar, o que eu ia processar, eu fui anotando aqui. As pessoas talvez tenham observado, eu fui anotando elementos. E eu queria começar pensando em palavras, seus símbolos e significados para pensar o momento atual da nossa independência. Primeiro, independência. Qual e para quem? Depois, colonialidade. Que colonialidade foi essa? Que nos estruturou, que nos formou enquanto sociedade profundamente desigual, racista, sexista, né? E marcada fortemente por uma profunda desigualdade social. Nós ainda somos um dos países mais desiguais do mundo. Mas é mais. E acho que aqui o Paulo trouxe um ponto que eu fiquei refletindo muito. O que é pensar a brasilidade? Como é pensar a nação sem brasilidade? Mas que nação é essa que foi construída? E nós estamos agora completando 200 anos de independência. Mas qual independência? Então, a partir dessas palavras, desses significados e signos, é que eu pretendo fazer a minha exposição. Eu vou começar, e aí a tarefa é gigantesca pelo tema que nos foi proposto, inclusive. E eu vou começar pelo termo colonialidade, porque é fundamental para entender como chegamos até aqui. Que colonialidade foi essa? Forjada a partir de um projeto europeu dito iluminista, e eu estou provocando mesmo, dito iluminista, porque o iluminismo só vale para dentro. E olhe lá que mesmo para dentro, no sentido europeu, desbancou no que foi no nazismo e no fascismo europeu no início do século XX. Mas esse iluminismo para fora, e observe, não é só na virada do século XIX para o XX, mas é lá atrás, no período inicial do século XV e XVI, qual era a ideologia por trás daquele projeto? Nós estamos levando o progresso, mas é mais. Nós estamos levando a religião, nós estamos levando a espiritualidade para os povos bárbaros, os que aqui habitavam, tanto aqui como em África. Nós estamos levando o quê? Para os europeus, o progresso, a religião, a espiritualidade, porque todos são povos o quê? Bárbaros. Esse foi o elemento central da justificativa do primeiro movimento de ocupação da África e da América Latina e das Américas, e uma lógica sendo justificada como um projeto civilizador, mas foi um elemento fundamental da construção do capitalismo como conhecemos hoje. É o primeiro projeto do capitalismo comercial. Observe, o papel central que vai ter no capitalismo comercial a partir do século XVI, sobretudo do tráfico de homens e mulheres escravizados. Foi negócio. Isso é o liberalismo nascendo, que se coloca como a ideia da liberdade. Observe bem isso como um elemento fundamental, porque inclusive a questão racial como conhecemos hoje é uma construção desse período do separar. O separar a raça no sentido da superioridade ou da inferioridade. Porque era preciso separar, torná-los, os negros e negras do continente africano, dos indígenas, da população originária, um termo mais adequado, das Américas. Eles têm que ser colocados não como iguais. Porque se eles são iguais, como eu vou escravizar? Como eu vou dizimar?
Você tem que colocá-lo como inferiores. E isso é fundamental para entender o que ainda vivemos hoje no Brasil. Né? Mas observe, isso foi uma justificativa religiosa. A ponta de lança, né, desse colonialismo está na questão religiosa. Mas observe que também, na virada do século XIX para o XX, a justificativa vai ser científica. Para quem não lembra, a antropologia vai nascer na ideia da separação, da discussão entre homens e mulheres, brancos versus negros, para justificar o imperialismo colonial no final do século XIX. Que isso não estava apenas na Europa, e também chega aqui. Toda a discussão está lá no parlamento brasileiro. A discussão é qual é o problema do Brasil. O problema do Brasil é que nós somos um povo triste. E que povo triste é esse? Por que não nos desenvolvemos? Porque somos um povo miscigenado. O projeto era um projeto de branqueamento. Aquilo que o Celso Furtado falava, que tinha a ver com mão de obra, também. A preocupação dos nossos setores dominantes, marcado pela questão dos grandes latifúndios, era uma preocupação com mão de obra e que estava associado ao seguinte: se vem essa pressão cada vez maior do fim da escravidão, vai faltar mão de obra e esse pessoal vai exigir mais salário e vou lucrar menos. Mas é também a dimensão do branqueamento. Isso está lá no parlamento brasileiro. E a ideia de um projeto de branqueamento para tornar a sociedade brasileira desenvolvida. Porque a miscigenação era o grande problema da nação brasileira. Observe que isso é uma importação do pensamento do século XIX europeu, da ciência. Ou seja, a questão da raça e da discriminação racial tem muito menos a ver com a ciência e tem a ver com uma atuação política. Isso o Clóvis Moura deixava muito claro. E é fundamental compreender isso. Se a gente faz um movimento de longa duração e olha os movimentos históricos, o que cada momento histórico passa a ser uma justificativa dos elementos de dominação. Né? Observem bem, acho que isso é um ponto fundamental, porque isso tem a ver com o quê? Com a colonialidade. A nossa construção, e é da América Latina, e é, como o Darcy falava, escrevia muito bem, e eu vou trazer para a discussão brasileira. Nós estamos falando de um país com praticamente 400 anos de escravidão. A gente está falando, na nossa independência, um dos elementos de manutenção do império é a escravidão. É a articulação entre o poder imperial e as oligarquias regionais. Isso vai sustentar, inclusive, o império. Né? E é mais. E para ter essa forma de dominação, você precisa da força, da coerção, sobretudo nos momentos iniciais do período colonial. Então você cria, né? Não é à toa, simbolicamente ainda permanece. Olha, se tem pensando a época, não, quantidade enorme de homens e mulheres escravizados e somos poucos brancos, eles podem nos tomar nossas propriedades, eles podem fazer as subvenções, eles podem. Então você cria todo um instrumento de coerção. E observe, a coerção física brutal, porque no limite, você chicotear, né, o homem ou mulher escravizado para que ele chegue à morte, para esse proprietário, porque isso é uma perda de capital. Mas ele faz isso para dar o exemplo. Essa é a sociedade brasileira e precisamos desvelar isso. Porque, sobretudo, construímos uma lógica de uma idealização que nós fomos construídos de forma harmoniosa. Esse é um grande mito impressionante. Nós somos forjados a partir de ferro, fogo, dor e sofrimento da maior parte da sociedade brasileira que conhecemos hoje. Né? Acho que isso é importantíssimo voltarmos nessa dimensão histórica e mais. E aí eu vou, utilizando aqui o Clóvis Moura, mas também o Florestan,
E essa população de homens e mulheres escravizados, sim, não foram passivos, resistiram das mais diversas formas, formando os quilombos, lutando, né? Buscando transformações. Mas é quase sempre visto o quê? Como passivo. Esse é um instrumento também de dominação que passa por essa lógica colonial. Porque não é só a coerção, é também o domínio do poder, do ser e do saber. Poder, ser e saber. E esse domínio tem a ver com o quê? Você destrói estruturas, culturas, saqueia, pilha e queima. E diz o seguinte: qualquer cultura que represente os homens e mulheres escravizados ou esses povos originários é coisa do demônio, é o atraso. Mais recentemente é o atraso, anteriormente é coisa do demônio. Ou são seres incultos. Acho que esse é o elemento fundamental para compreendermos o Brasil de hoje. De hoje. E acho que talvez tivéssemos nos enganados de que existia um Brasil diferente. Não. A minha percepção, eu posso estar equivocado, mas o Brasil de hoje sempre esteve aí. Só que ele não esteve visível. E por que não esteve visível? Porque a elite não precisou se mover, como o Paulo falou muito bem, porque teve a ascensão social, porque teve as cotas, porque teve mexer nas placas tectônicas do andar de baixo. E aí é preciso conter, e é por isso que ficou visível. Eu acho que essas dimensões são fundamentais para entender o que vivemos hoje. E nessa trajetória, e aqui é importante, e eu estou falando da colônia, e aí entrando na independência, observe, acho que a Lia também trouxe um ponto, que é a dificuldade da nossa trajetória brasileira, das dificuldades das lutas. Mas como você mesmo ressaltou, tivemos uma luta na Bahia, porque na verdade nós temos vários Brasis. E aqui é minha provocação enquanto baiano nordestino, Canudos. E Canudos ali trouxe um ponto que assim, o cu foi Canudos, e aqui acho que é o ponto que é fundamental da compreensão das várias formas de luta do andar de baixo, que está lá como Clóvis Moura, dos quilombos na trajetória, mas também o próprio Clóvis Moura e outros como Canudos, como contestados. E é esse que é o ponto fundamental para entender. A qualquer possibilidade de embrião de mudança, você extirpa. Então os nossos setores dominantes são marcados por 3 elementos de caráter estrutural que ainda permanecem. O antirreformismo social, que é isso? Você antecipa qualquer possibilidade de mudança para manter a ordem. Observe, pessoal, os nossos golpes que a gente sofreu historicamente, se você pensar por uma questão revolucionária de propriedade, não era uma questão salarial. A gente está falando do primeiro Getúlio que tomou um golpe sim nos anos 50 e só não foi adiante porque ele se matou. Depois de 64, o golpe veio depois de um grande aumento salarial. E o golpe de 16 também veio depois de um longo processo de aumento salarial. Pararam para pensar sobre isso? Não é uma revolução, não. Aqui, os nossos setores dominantes brasileiros, o projeto deles de Brasil tem dado certo para eles. É isso que a gente tem que entender muito claramente. E é preciso, e aí é importante, entender isso. Eles têm um projeto. Um projeto que se assenta na coerção e na força, e um projeto na construção de símbolos, signos, de valores, de construção que vai desde do mito da democracia racial, né, até a ideia de que nós somos um país alegre e feliz. Aqui é o cuidado. Não significa dizer que nós temos criatividade e potencialidades. Mas não espere dos nossos setores dominantes e também bem pouco das nossas classes médias. Porque nós somos privilegiados, uma boa parte está aqui.
E às vezes nós esquecemos disso. E nós temos também os nossos racismos, os nossos preconceitos, dada a nossa trajetória histórica. E a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? E por que eu estou chamando a atenção? Sim, temos criatividade. Sim, temos potencialidades. Sim, temos essa brasilidade que o Paulo falou. Mas não virá dessas camadas médias e nem do andar de cima. E por que não? Porque o projeto deles está funcionando. Eles têm mantido o seu poder, têm mantido sua questão econômica. E porque agora eles reagem frontalmente como fazem hoje, querendo empurrar de volta a população, o andar de baixo, para a passividade. Acho que esse é o ponto fundamental para compreender uma longa duração e entender o que é o governo Bolsonaro. E que vai além, pessoal, isso eu tenho falado o tempo inteiro, que vai além do bolsonarismo. O governo Bolsonaro é a expressão da forma como a luta de classe, da luta racial e da luta de gênero opera no Brasil hoje. Não é por acaso, se você olha o extrato da pesquisa eleitoral, como mais rico, mais escolaridade, vota no Bolsonaro. Aí você vai dizer, é inconsistente? Não! É completamente consistente. Eles estão defendendo os interesses deles. Acho que esse é o ponto fundamental. E olhar essa trajetória histórica, passa a entender dessa brasilidade, e essa brasilidade sempre foi o quê? São as várias formas de luta. E aí o Paulo falou do choro, do forró, do samba. Essa conexão, inclusive, se a gente pensa o que era o forró nos anos 50, o Luiz Gonzaga que mais vendia disco, mas era o quê? O brega. O que estava fora do circuito. Mas é mais. O que é a bossa nova senão a domestificação do samba? É evidente que o projeto varguista é uma tentativa de construção de uma nacionalidade que tivemos enorme dificuldade de construir, porque nós temos regionalidades. Mas foi uma tentativa de cima para baixo, imposta. E a enorme dificuldade disso se consolidar de baixo para cima e aí sim constituir um projeto de brasilidade que se espalha. Mas esses setores dominantes reagirão permanentemente, porque tem dado certo para eles. Porque eles conseguem manter sua renda, seus privilégios. Nós estamos falando de 400 anos praticamente de escravidão. De uma sociedade estruturalmente desigual. Então, o que é pensar a independência nesse contexto? Acho que esse é o ponto fundamental. Que meu tempo está quase acabando, falta 1 minuto e 57. Então, o que é pensar em independência? Depois a gente abre para o debate. Pensar em independência é pensar uma nova sociabilidade, uma nova construção de sociedade. É como ancorar, ampliar essa brasilidade desse andar de baixo. Porque as placas tectônicas se moveram pela renda. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas param assim, não, mas o governo Lula só deu consumo pessoal. Desculpa, o que é, mas o que é uma sociedade brasileira que as pessoas passam fome? Se você dá comida, luz, energia, isso muda. E as pessoas buscam outra dimensão. Eu costumo dar um exemplo, que eu sou do Nordeste, meu pai mora no interior da Bahia. O pessoal fala assim, o jegue, o problema, o pessoal agora tem moto. Pessoal, alguém já andou de jegue para ver o que é andar de jegue, o que é andar de moto? Quantas horas você vai ter que andar, se deslocar? Então tem uma dimensão que essa fala, que eu já falei também, em minha tese de doutorado eu fiz isso, já fiz minha autocrítica. Eu já fiz minha autocrítica. Já fiz esse tipo de crítica. Eu acho que é esse tipo de crítica, e eu acho que inclusive nem o PT nem a esquerda percebeu o que isso geraria transformação, como as cotas, como a renda. E não significa dizer que vai na direção que a gente quer, não. Isso significa que mudou e não tem volta. Então, pensar em independência é a partir dessas energias, dessa brasilidade, um processo permanente, constante, de luta, de reconstrução. E nesse momento, parafraseando Guimarães Rosa, o Brasil está na rua, no meio do redemoinho.
E é preciso ter coragem, ousadia e política para realizar essa transformação. E é isso, eu fechei no meu tempinho e depois a gente vai para o debate.